Turma, muito boa tarde. Começando os donos da bola aqui na tela da Band, 22 de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Hoje não é 22 de abril. Que dia que é hoje, hein, Godoy? Hoje é 24. Boa tarde, Godoy. Como é que tá? Boa tarde. Meu Deus, tô lá na terça-feira ainda. Isso, 24 de abril, data do aniversário do meu irmão, Osmar Gilberto Godoy. Vou fazer 70, ele tá fazendo 67. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você e de olho no jogão de hoje, Fabiano. Hoje tem Brasileiro B, abertura da rodada. Novo Horizontino em campo, jogando com o Atlético Paranaense pela primeira vez na história. Vamos falar bastante daqui a pouquinho. Primeiro vamos receber aqui o grande, magnífico, o homem que está dando trabalho para a Gabi essa semana. Arrebentando nas redes sociais. Eu espero que o nosso pedido, nosso movimento, a nossa campanha tenha surtido efeito. Boa tarde, É só Cid. perguntar para ele assim, tá casado ainda, Cid Júnior? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Godoy. Um abraço para todo mundo ligado na tela da Band. O clima estava hostil, mas assim como o São Paulo se saiu bem na Libertadores, eu também me saí bem aqui ontem à noite, a gente conversou. Ela até estava pensando em deixar eu ficar um pouquinho mais de bigode agora. Rapaz! Fala para estender até o final do Campeonato Brasileiro só, o Brasileirão. Não, só até dezembro. É brincadeira. Cid Júnior. Tudo certo por aí, Cid Júnior? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aqui ansiosos pela amanhã, 1h46 da tarde, para que eu possa raspar o bigode, mas está tudo tranquilo. O importante é ter palavra e cumprir, né? Muito bem, tá aí um homem de palavra do Oeste Paulista mantendo o bigodão. A Gabi perdoa o Cid aí. Tá dando certo, eu acho que vai funcionar, viu? Funcionou. Funcionou já, né? Já deu certo. Da Gabi ser uma mulher sensível, existe a chama do amor, você entendeu, Cid? E essa chama não pode apagar apenas por causa de alguns pelos que ficaram ausentes do seu rosto por um determinado tempo. Muito bem. Muito boa colocação essa. 1h mais 3 minutos. Fala, torcedor. 18996668600. Participa aí, manda o teu alô, envia o teu abraço, dê o teu pitaco aqui. Só estamos começando. Vamos falar aí de Brasileiro B, final da Série A4 do Paulista. Vamos de Libertadores, Sul-Americana. Tem bastante assunto bacana aqui nos Donos da Bola, que só está começando. E já vamos com tudo com o Brasileiro B, abertura da quinta rodada. Hoje à noite o Novo Horizontino mede forças contra o líder do campeonato, o Atlético Paranaense, pela primeira vez na história. Partida marcada para as 9h35. Por que 30? Por que não pode ser 9h30, hein, Godoy? Por que 9h35? É por conta de transmissão? É por conta da transmissão, claro, que é o horário comercial de quem tem interesse em fazer esse trabalho de divulgar o jogo através das suas redes de transmissões, mas acima de tudo, vamos entrar naquela que seria assim um número cabalístico. 35, porque será, vamos dizer, 5 dividido por 3. 8 com 9 dá 17, ó. 9, 3 e 5 dá 17, 0,17. Hoje o Novo Horizontino ganha. Tá aí. Tá aí. A 0,17, pronto, Tá aí. vai ganhar. 0,935, você soma 9. 17 vai prevalecer sobre 41. Vai, aí, pronto, tá resolvido. 9h35 é o jogo aí, vamos usar tudo que é possível, né? Vamos usar tudo aí, porque o Novo Horizontino precisa da vitória. A equipe paranaense vem de 3 vitórias e uma derrota, já o Tigre tem 1 vitória e 2 empates. Cid Júnior, estamos apreensivos para ver o Novo Horizontino deslanchar nesse Brasileiro B e precisa fazer isso urgente. E se for feito hoje, Fabiano, vai ser uma vitória muito importante, não só pelas condições da tabela, mas também para o ânimo do grupo de jogadores, né? A gente sabe que o Atlético Paranaense tem um dos principais investimentos da direção, ou melhor, da divisão,
né? É um time muito bem estruturado, não que o Novo Horizontino não seja, também é, mas o investimento com relação ao Atlético Paranaense é menor. E a camisa do Atlético, por tudo que já fez na Elite, é uma camisa mais pesada que a do Novo Horizontino, com todo o respeito que a camisa do Novo Horizontino merece. Porém, no futebol, o jogo é jogado, lambaria pescado, e ninguém nunca disse essa frase antes na televisão brasileira. Eu entendo um jogo muito difícil. Para mim, um empate não é mau negócio. E aí, Godoy, empate seria um bom negócio na altura do campeonato para o Novo Horizontino? É claro que o empate é melhor, já dizia aquele filósofo contemporâneo lá de Presidente Prudente, empatar é melhor do que perder, não é? Então, vencer é melhor do que empatar. E por aí vai, né? O seu Riva, lembra que o seu Riva falou? Seu Riva, grande falou. Seu Riva. O seu Riva falou, Godoy, empatar é melhor do que perder, mas Godoy, vencer é melhor do que empatar. O Novo Horizontino precisa recuperar a bobeira que deu, a vacilada que deu no jogo passado e recuperar esses pontos. O adversário é um dos concorrentes diretos ao acesso, porém, o Novo Horizontino jogando em casa, com apoio da sua torcida, tem que corresponder à expectativa que está colocado nele, Novo Horizontino, na campanha para esse ano. Então, é jogar bem, não vacilar e vencer. Vencer. Se não conseguir vencer, que empate, mas vencer e aí ganhar moral ainda mais para o jogo seguinte, né? Porque teremos mais um jogo maravilhoso para a história do Novo Horizonte, desse Novo Horizontino, para a história desse Novo Horizontino, mais um jogo maravilhoso que será na sequência Copa do Brasil contra o Corinthians. Portanto, treina hoje, ganha o treino de hoje para jogar contra o Corinthians. Muito bem, vamos ouvir Humberto Lauser, que falou aí com a imprensa nesse pré-jogo. O jogo contra o líder, como você bem frisou, o Atlético, uma equipe que nos últimos anos tem ganhado espaço no cenário nacional e até mesmo internacional, ganhando títulos, né, internacionais, ganhando Copa do Brasil, sempre participando de Libertadores. Então, o ano passado acabou sofrendo descenso, uma equipe que investiu bastante, qualificou o teu elenco para poder brigar por essa conquista, né, de vaga e retorno à Série A em 2026, assim como nós também. A gente tem essas mesmas pretensões, cada um com o seu contexto, mas nós jogando dentro de casa, procuramos fazer a melhor preparação dentro do espaço curto que temos, utilizar a melhor estratégia, sabemos como neutralizar o adversário e também como iremos ter que explorar aquilo para a gente poder chegar ao nosso gol. Então é isso que a gente tem trabalhado, mesmo com pouco tempo. A gente sabe que não tem como fazer trabalho de aquisição, é mais informação. Então assim nós estamos fazendo em sessões de vídeos e até mesmo no campo, com pouco tempo que a gente vai ter para rodar esses atletas no campo, respeitando essa questão de recuperação deles. Vamos relembrar a tabelinha de classificação para a gente continuar falando aí desse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, né, que caiu no ano passado, fez um baita do investimento para poder voltar para a Série A do Brasileirão do ano que vem. O Atlético Paranaense é o líder ali, tem 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota, América Mineiro, CRB e Remo. E o Novo Horizontino está na página 2 ali, em 12º lugar, com 6 pontos em 4 jogos, 1 vitória e 3 empates. Ainda não conheceu a derrota, né? Pensando aí pelo lado bom da história, o copo meio cheio, Godoy, o Tigre ainda não perdeu. É um dos invictos do campeonato, isso é um fator motivacional, claro. Não estamos ganhando, mas também não estamos perdendo e não perdemos. E vai enfrentar um adversário que também disputa, o Atlético Paranaense disputa 2 campeonatos num só, né? Porque ele disputa um campeonato local, que é contra o adversário dele, o rival dele de tradições, né? Que é o Curitiba. Então, lá na tabela a gente vê que o Atlético está distante do Curitiba, mas a distância é mínima. É mínima, olha só, 2 pontos. E 3 pontos do Novo Horizontino. O Novo Horizontino vencendo fica com a mesma pontuação do Atlético. Portanto, esse confronto direto é importantíssimo para dar uma mudança, uma modificada
naquilo que o torcedor está sentindo, né, de frustração do resultado passado contra o Criciúma em casa. Portanto, o adversário é difícil, está bem estruturado, é candidato a ser até campeão, mas é jogo. O jogo é jogado e o Novo Horizontino em casa tem que fazer prevalecer a sua força, mesmo sem todo esse tempo necessário de preparação. Na sequência, a gente ouve o Robson, artilheiro com 4 gols em 2025, é o artilheiro do Novo Horizontino até aqui, fazendo gols de pênaltis aí, o capitão do time, experiência, falando também com a imprensa. A gente vai encarar sempre esses jogos, que sabemos que são jogos importantes, jogos que realmente são das equipes que estão lá em cima, que vão brigar, creio eu, lá em cima. Tem que entrar com espírito de entrega, de vencedor todo jogo. Quanto mais você pontuar agora contra essas equipes e conseguir sair vitorioso, no final isso vai valer muito. Então a gente tem que entrar ligado, tem que entrar concentrado, tem que se entregar, passar do nosso limite, porque o campeonato é longo e a Série B não é fácil. Às vezes a gente pensa que um time de menor tradição vai ser um jogo mais tranquilo, mas acaba sendo mais difícil. Então a gente tem que entrar motivado, tem que estar todo mundo com pensamento de vitória, que aí as coisas acabam fluindo melhor. Pensamento positivo aí, Cid, do atacante Robson, artilheiro da temporada, artilheiro do Tigre aqui com 4 gols. Né? E um detalhe interessante que o Godoy observou na tabela, né? Uma vitória do Novo Horizontino hoje coloca o time na mesma pontuação dos líderes. Né? Então é importante permanecer, se não tiver ali entre os 4, permanecer colado, né? Para de uma rodada para outra conseguir reverter a situação. Primeiro, eu quero lembrar o senhor e Oscar Roberto Godoy, que eu falei que o Robson seria artilheiro do time do campeonato. Só para frisar, para não dizer que eu sou pé frio. Mas então, em cima, ou seja, em cima da... com o Eduardo Batista. Em cima da frisada tua, não se esqueça que ele já errou um pênalti contra o Coritiba, hein? Mas acontece, Godoy, acontece. Só não posso falar do Eduardo Batista, porque o Eduardo Batista nem disputou o primeiro jogo, né? Mas tudo bem. Agora, com relação a essa partida, é muito importante a vitória para embolar o campeonato de vez para o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino tem essa expectativa. E o torcedor, ele está um pouco receoso. Porque até ontem era o Eduardo Batista com um trabalho que estava consolidado, aquela coisa toda. Chega o Humberto Lauser, está colocando suas filosofias, o time não perdeu, é verdade, que é ótimo, está invicto, mas também tem uma vitória apenas. Agora é o momento para conseguir essa vitória, embolar o campeonato, trazer o torcedor para próximo de você, porque depois nada mais, nada menos que o Esporte Clube Corinthians Paulista na Copa do Brasil, né? Pois é, na quarta-feira à noite, né? Esse jogão importantíssimo aí para o Novo Horizontino, né? Que tem a oportunidade de avançar mais uma vez, né? Avançou em 2 fases da Copa do Brasil, recebeu uma grana interessante ali para reforçar o caixa e agora tem esse desafio contra o Corinthians. Daí não é impossível, né? Por mais que tenha perdido no Paulista, né? Para o Corinthians. Sim. Mas tem a oportunidade aí de dar o troco agora, Godoy. E tem essa chance, mas o Novo Horizontino acabou sendo eliminado pelo São Paulo, né? Isso, São Paulo. Foi eliminado pelo São Paulo, mas teve confronto com o Corinthians. E vai pegar o jogo de hoje. O jogo de hoje, o treinador Humberto Lauser pode contar com os 2 jogadores que foram expulsos contra o Coritiba, já cumpriram suspensão contra o Criciúma, então tem aí os titulares à disposição. Vamos ver se o posicionamento ali do sistema defensivo não dê a vacilada que deram, né, contra o Criciúma, jogando com 3 zagueiros e deixando os jogadores livres na área para sofrerem gols com desatenção na marcação. Muita atenção no jogo de hoje, é jogo que deixa o jogador motivado, ligado durante os 90 minutos, não pode vacilar e a torcida
Vê se o torcedor apoiar, incentivar. Não é a hora que está perdendo, vamos lá, vamos. Não, tem que desde o início. Eu vou ter que ganhar, vamos ganhar e vamos participar junto, o torcedor. Placar, Godoy, desse jogo. Placar desse jogo, 2-1 pro Novo Horizontino. Fala, Cid. Vocês querem a verdade ou o que vocês querem ouvir? Eu quero o seu palpite, o seu feeling, aquele que nunca falha. A sua visão futura. A sua visão. Eu quero que você enxergue lá hoje por volta das 11 horas, meia-noite. 1-1 e o Robson vai fazer o gol do Novo Horizontino. 1-0 aí pro Novo Horizontino. Empate, tá bom. Só para não perder o costume. Claro, então tá aí. Veremos quem tá mais calibrado aí no palpite. 2-1, 1-0 e 1-1 segundo o Cid Júnior. E a gente mandando energia positiva, pro Novo Horizontino deslanchar nesse Brasileiro B. O Godoy não tá muito crente nas suas palavras não, viu, Cid Júnior? Você vai ter que acertar muito palpite aí, viu, pro Godoy botar fé na sua fala, viu, Cid Júnior? Pô, Godoy, você tá desacreditado de mim, não faça isso. O que já aconteceu? É só olhar no seu rosto que a gente sabe como é que você tá de previsão. Fala, torcedor, 18996668600, dá o teu pitaco aí também, participa com a gente. Intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Até já. Estamos de volta com os donos da bola. Um abraço aqui para o Marcos Paulo, de Presidente Prudente. Tá chovendo aqui, hein, Fabiano? Tô contente que o meu São Paulo ganhou pra cima Zubeldia. Tá aí a foto aqui, ó. O Marcos Paulo aqui, ó, aparecendo no Donos da Bola. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um abraço aí, obrigado pelo carinho. Quem mais está com a gente aqui mandando um alô? Um abraço aqui para o Matheus. Vai Corinthians, hein? Hoje vamos ganhar, Fabiano. Vamos falar já do Corinthians. Parabenize o União Barbarense pela vitória aí na final da A4 contra o Paulista de Jundiaí. Um abraço aí pro Lamartine, de Presidente Prudente. E também eu tô contente porque o meu São Paulo ganhou lá no Paraguai. Vamos falar do São Paulo agora. A Libertadores deu São Paulo ontem à noite contra o Libertad no Paraguai. O tricolor venceu por 2-0. Gols de Lucas Ferreira e André Silva. Com o resultado, o time paulista assumiu a liderança do grupo D com 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Bela vitória de São Paulo aí, Godoy, para dar uma amenizada no ambiente, para o Zubeldia ficar tranquilo, poder trabalhar normalmente, sem pressão. É o que a gente pode dizer que o São Paulo foi eficiente e eficaz, porque 2 chutes no gol, 2 gols. O André Luiz conseguiu errar um gol dentro da pequena área. Incrível, ele conseguiu errar um gol dentro da pequena área. Um jogo sem muita técnica, um nível técnico ruim, não foi um jogo agradável de assistir, muito truncado, correria, e o São Paulo jogou um pouco melhor no segundo tempo quando colocou os jogadores, fez as substituições, colocando mais esse garoto aí, Lucas Ferreira, que fez o primeiro gol. Então melhorou na sua condição de contra-atacar. O time do Libertad teve a oportunidade de fazer o gol no segundo tempo teve a oportunidade de empatar, não empatou, errou um pênalti, desperdiçou um pênalti que, nesse lance aí, até agora não existe uma imagem que consiga mostrar que a bola bate no braço do jogador de São Paulo. Mas pela reação do jogador do Libertad e inclusive também reação do jogador de São Paulo, dá para deduzir que realmente o jogador de São Paulo tocou o braço na bola. É mais uma vitória que deixa o São Paulo numa condição tranquila e, acima de tudo, confiante. Cid Júnior, São Paulo vence bem, 2-0 jogando fora de casa, assume a liderança do grupo e dá tranquilidade e paz para o Zubeldia seguir trabalhando lá no Tricolor.
E é uma tranquilidade importante. Quando se trata de Libertadores, o torcedor São Paulino tem um carinho muito grande, né? Esse gol que o André Silva errou, que o Godoy falou, foi um dos gols mais perdidos da história do futebol. Ele estava dentro da pequena área, ele o gol sem ninguém, ele consegue isolar a bola. Poderia ter sido mais fácil a vitória do São Paulo se esse gol, por exemplo, tivesse acontecido ainda no primeiro tempo. Agora, o que é interessante é que o São Paulo, no primeiro tempo, teve muita posse de bola, né? Chegou a um determinado momento a ter acho que 76% de posse de bola, ou seja, mostrou que dominou as ações daquela etapa. Só que no segundo tempo foi pressionado, o Libertad buscava o gol, é verdade, e como é importante, né, o garoto Lucas Ferreira entrando no tricolor, marcando seu primeiro gol profissional numa Libertadores, é importante e é marcante para o atleta. É um menino que tem um futuro brilhante pela frente. E aí o segundo gol marcado pelo André Silva, esse mesmo que errou um gol feito. O mais importante é que o São Paulo conseguiu também mostrar que consegue não sucumbir à grande pressão que estava sofrendo. E a Libertadores é isso. Vai ter hora que você vai ser muito superior, como foi no primeiro tempo, e vai ter hora que você vai precisar fechar a casinha, vai ter que brigar muito dentro de campo, como o Godoy falou, um jogo muito truncado, para que possa atingir o objetivo. Boa vitória e o São Paulo agora dá uma respirada com o Zubeldia no comando. E daqui a pouco vem Lucas e Oscar, Fabiano, que vai qualificar ainda mais essa equipe. Bem lembrado. E ainda ontem o Botafogo foi derrotado por 1-0 pelo Estudiantes. E o Fortaleza ficou no empate em 1-1 com o Bucaramanga. Hoje o Bahia recebe o Atlético Nacional na Arena Fonte Nova. E quem também entra em campo hoje é o Palmeiras. O Verdão encara o Bolívar lá em La Paz, na Bolívia, nas alturas. Vamos ver. O Palmeiras duela hoje com o Bolívar em La Paz. Mas jogar na cidade boliviana não tem nada de tranquilidade. O desafio, mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Para se ter uma noção da dificuldade imposta pela altitude, ao longo da história, os times brasileiros já encararam o Bolívar em 19 partidas e só conseguiram vencer 3 delas. Saíram de La Paz vitoriosos: o Grêmio em 1983, o Palmeiras em 2020 e 3 anos depois o Internacional. Hoje o Verdão vai tentar se tornar o primeiro clube brasileiro a superar o Bolívar fora de casa 2 vezes. Já jogou lá, Maurício? Eu já. Já? 2 Como vezes. É que é? Ganhou ainda, hein? Ganhou? Difícil? Complicado. Além de preparar os atletas para lidar com o ar rarefeito, Abel Ferreira terá que fazer adaptações na escalação. Assim, as equipas são sempre um processo inacabado. Nunca há uma equipa ideal, um time ideal. Ainda para mais aqui, quando vocês sabem a quantidade de jogos que há, isto é um processo inacabado. Dessa vez, o acabamento vai ser feito por causa de 3 desfalques. Vitor Roque tem dores no tornozelo esquerdo, Richard Rios se recupera de um edema na coxa esquerda e Mikael sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Uma provável escalação tem o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez ou Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Flaco Lopes. Acho que vai ser um jogo difícil, igual é sempre aqui, mas o treinador vai brindar todas as ferramentas para que a gente faça seu melhor e consigamos os 3 pontos aqui da. Aliás, o ataque alviverde está em festa. Estevão completa hoje 18 anos. Quinta-feira, 18º, pelo jogo, a vitória vai ser o melhor presente de aniversário. Quem vai ajudar nessa missão de aniversário é o Paulinho. Como o Facundo Torres pode começar no banco por causa do desgaste das últimas partidas, Paulinho deve ser titular pela primeira vez desde que voltou de lesão. O Palmeiras vai tentar encaminhar a classificação às 8ª de final da Libertadores. O Verdão lidera o grupo, mas não terá vida fácil. O clima é o obstáculo que tenta tirar La Paz. Ar rarefeito e previsão de 8 graus. Abel Ferreira já separou seu casaco.
e o time vai tentar superar mais essa dificuldade. E aí, Altitude? Aí vamos nós, né? Muito bem, Godoy, esse é o cenário para o jogo do Palmeiras hoje, altitude, mais de 3 mil metros, né? Bastante frio também. O Palmeiras tem a oportunidade de se manter como o único time na Libertadores com 100% de aproveitamento. Cara, 2 fatores complicadíssimos e complicadores aí para quem tem acostumado com esse ambiente que nós aqui embaixo, né, no nível do mar e com calor. Mas, e além dos desfalques, mas o desfalque mesmo aí que pode chamar de desfalque é o Richard Rios. Só que a gente não sabe como os jogadores se adaptarão a essa situação da altitude. Então, às vezes você fala, pô, determinado jogador vai fazer falta, mas ele com ele lá, ele tendo dificuldade de adaptação à altitude, ao ar rarefeito, não render. Então, é uma incógnita, a gente não sabe. Pelo menos, psicologicamente, o Palmeiras tem essa confiança, que já jogou lá e já venceu. Então, é possível superar esses fatores complicadores aí, que é o caso da altitude e também da baixa temperatura. Cid, o Palmeiras nos últimos anos, né, tem sido favorito em praticamente, né, em todas as competições que disputa. Não está sendo diferente nessa Libertadores. O time entrou em campo 2 vezes, 2 vitórias. Vai para o terceiro jogo com essa possibilidade de se manter 100%, né, liderar o grupo, encaminhar a classificação, né, para a próxima fase da Libertadores, mas vai ter esses desafios que nós citamos aqui agora. Ô Fabiano, sinceramente, antes até de falar do jogo, eu acho que é desumano você colocar um atleta para atuar numa altitude como essa, mais de 3 mil metros. Cara, por mais que o cara seja atleta, no meu modo de entender, é desumano. Não é fácil. Eu tenho amigos que já estiveram lá, jornalistas, e que passaram mal. Tem amigo que desmaiou por conta disso, então você imagina como que é difícil para qualquer pessoa que está por lá, menos aqueles que já residem e já estão acostumados, né? Agora, com relação à partida, se fosse pensar num jogo sem a altitude, a gente entenderia que o Palmeiras era favorito e venceria essa partida e não teria medo de cravar isso. Até acho que o Palmeiras tem condição sim de vencer, né? A ausência do Richard Rios é a que mais me preocupa. O Vitor Roque chegou e não fez nada até agora em termos de gol, né? Mas ajudou de outras maneiras. Acho que o Palmeiras pode vencer, mas está me cheirando empate pelas circunstâncias da partida. Muito bem, 1h mais 30 minutos. Amanhã a gente traz aqui os gols, caso eles aconteçam, dessa partida entre Bolívar e Palmeiras pela Libertadores. Deixa eu trazer um recado especial para você que está me acompanhando nessa quinta-feira, para você que está ligado aqui nos Donos da Bola. Você que está em casa e desembolsa um valor alto para pagar mensalmente por algo que não é seu, vive de aluguel e não aguenta mais desvalorizar o seu dinheiro? Pois bem, eu trouxe aqui uma oportunidade para investir o seu dinheiro no lugar certo. Condomínio Ecoville Dracena, com possibilidade de entrada zero e parcelas menores que o aluguel que você paga hoje aí, viu? Você conquista a casa nova em um condomínio que une conforto e segurança, com portaria 24 horas e muitas opções de lazer, como piscina adulto e infantil, quadra de beach tênis, salão de festa, área de churrasco e muito mais, viu? Além disso, são casas com 2 ou 3 dormitórios, sendo um suíte e enquadradas no Minha Casa Minha Vida. Isso mesmo, subsidiada pelo governo federal. E atenção, hein? Para você que é MEI ou profissional autônomo, né? Saiba que conquistar a casa própria também é uma realidade e o momento oportuno é agora, com a declaração do imposto de renda. Então não deixe de ficar em dia com o Leão. Se não entregou ainda, entrega a sua declaração, viu? Já entre em contato pelo WhatsApp 18 996 16 11 15. O telefone está aqui embaixo. Anota, entre em contato com o consultor, tá bom? Para saber mais, ou visite o plantão de vendas para fazer uma simulação na Rua Tiradentes, número 529. Dê o primeiro passo na realização desse sonho, que é ter a sua casa. Condomínio Ecoville, o seu novo endereço, em Dracena, tá bom? Gente, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais Donos da Bola, vamos falar ainda da Sul-Americana. Tem Coringão em campo hoje, hein? Voltamos já.
Voltamos ao vivo com os donos da bola. Vem aí a primeira etapa da corrida Fute Run 2025, hein? Um projeto da Band Paulista com a Fute Fanatics. As inscrições já estão abertas pelo site incentivoesporte.com.br. A primeira etapa acontece em Bauru com a Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo como parceira. O kit será o mais completo da região com camiseta da Fila, experiências pré e pós-prova. A Sujo de Barro é organizadora da etapa Bauru. Além disso, a corrida vai ser transmitida ao vivo para mais de 300 cidades. Ao todo, o circuito vai contar com 5 provas em cidades do interior paulista. Então, bora lá, inscrições no site incentivoesporte.com.br. 25 de maio, hein? Daqui 30 dias tem corrida lá em Bauru. E o Godoy vai. O Godoy vai lá em Godoy? Vou. Vai? Vou. De carro. De carro até lá, mas e lá? Lá vamos mostrar o quanto está gasto as solas dos meus tênis. Vai. Sul-Americana, hein? O Corinthians tem duelo contra o Racing. O Timão até agora soma uma derrota e um empate. É o terceiro do grupo C. O jogo de hoje é na Neoquímica Arena. Ou o Corinthians vence ou daqui a pouquinho tá fora da Sul-Americana. E o desempenho, né, no Libertadores já foi um fiasco. E agora na Sul-Americana também não está agradando. Talvez com esse movimento de contratação de novo treinador possa melhorar. Ou com a saída da dupla anterior de treinadores também possa melhorar o desempenho, como nós vimos no Campeonato Brasileiro. Porque disputar competição internacional, por mais inferior que seja na graduação a competição aqui no continente americano, mas é uma competição internacional. Então dá um status elevado para o clube. É importante que o Corinthians se saia bem. Cid, sem Ramon e Emiliano Dias, o Corinthians venceu o Sport no Brasileirão por 2-1, 2 gols do Memphis, e agora tem esse confronto aí na Sul-Americana, né? Ainda estamos aguardando o novo treinador, né? Já davam como quase certa, né, a chegada aí do Dorival, mas o negócio está emperrado, não tem anúncio e o Corinthians continua oficialmente sem um treinador. Bom, primeiro Ramon e Emiliano Dias podem pintar no Santos, né? É a notícia que tá rodando. E quanto ao Dorival Júnior, 3 milhões a pedida, próximo disso, segundo as informações. Aí fica difícil, né? Aí é melhor falar que não quer vir. Mas, enfim, o Corinthians precisa desesperadamente dessa vitória. Eu acho que o Corinthians deveria respeitar, e meu pensamento vai de encontro com o pensamento do Godoy, deveria respeitar mais a Copa Sul-Americana, porque é um título que não tem. Deveria disputar para vencer, para poder dizer que é campeão de tudo também, como o São Paulo, por exemplo, né? E o Corinthians não tem esse título. Esse duelo, não tem como não apostar no Corinthians, gente. Se você tem ali a casa de aposta que você faz a fezinha, você tem que ir lá e apostar no Corinthians. Vai jogar dentro de casa contra o adversário que é tecnicamente inferior, né? Precisando da vitória. Só uma zebra muito grande para não acontecer. Acho que o Corinthians vence e se não vencer, para mim, está fora da Sul-Americana. O torcedor corintiano que for na Neoquímica Arena hoje vai ficar bravo então, Godoy? Já um beleza lá em Bálsamo já arriscou lá. Vitória do Racing. E ele é corintiano fanático, hein? Daqueles que usa lençol, travesseiro, tudo com o emblema do Corinthians. Meu amigo, ainda pela Sul-Americana. Oi? Que é? Eu tô gravando meus palpites hoje para conferir amanhã como é que eu tô. Eu quero ver. Se você não tocar no assunto amanhã, a gente já sabe o que aconteceu, né? Se chegar... O bom é que ele não apostou nada. Se eu fosse Cid Júnior, sabe o que eu fazia agora? Para ir contra tudo e todos? Se o Corinthians não vencer amanhã, eu tiro metade do bigode. Pronto, amanhã é sexta-feira.
Não tá confiante? Ele vai no máximo ficar 45 minutos com meio bigode. Não provoca que eu não aguento, hein? Cid Júnior, são só 45 minutos. Eu prometo que eu não vou colocar você muitas vezes amanhã. Eu deixo você um bloco sim, bloco não. Se der ruim, Cid Júnior, se der ruim. Eu posso, de repente, consultar os universitários? Você tem aí uns 5 minutos para pensar e você dá uma resposta antes do programa acabar. Consultar a Gabi. A Gabi tá aí. Ela tá aqui hoje. Ai, meu Deus do céu. Ela nunca te viu assim. Se o Corinthians ganhar, você vem de bigode, Fabiano? Eu venho do quê? De bigode. Não, eu não vou mexer no meu não. Não me mete nessa não. Quem já tá no buraco aí todo lascado é você, deixa eu quieto. Se perdeu, veio metade, mas se ganhar, você vem de bigode. Eu não mexo no meu não. Fala com o Godoy, vê se o Godoy quer apostar com você. Não tem nada. Deixa o bigode, ué. Não tem nada pra apostar. Espera aí uns 3 meses. Não, mas aí não tem graça. A aposta legal é quando o efeito é imediato. O diretor deu uma ideia aqui, ó. Se o Corinthians perder, você fica com meio bigode. Se o Corinthians ganhar, o Godoy pinta o bigode. Pinta de caneta. De canetinha, igual festa junina. Talvez eu não esteja, talvez eu não participe amanhã. Olha lá. Não, mas aí vale segunda-feira. Terça, vale terça. Né? Mas já passou, perdeu a graça. Mas tá dá pra fazer, o Rodrigo tá aí, Cid Júnior. Chama o Rodrigo pra briga. Vocês vivem discutindo aí no Instagram. Vivem discutindo no WhatsApp, ué. Então vamos fazer o seguinte, se o Corinthians não ganhar, eu raspo metade. Faço o programa só com metade. Mas, se o Corinthians ganhar, o Godoy vai ter que pintar o bigodinho terça-feira, então. Tá bom. Opa! Tá bom. Vai, Corinthians! Ai, meu Deus. Coloca a hora aí pra nós, gente, Nato. Ele precisa saber que horas são. Essa vai ficar na história, meu amigo. Atenção você aí que tá assistindo o Donos da Bola. Não perca o programa de amanhã. Não perca o programa de amanhã, é o programa de terça. Se não for amanhã, vai ser terça. Esportivamente, eu odeio o argentino, mas agora eu sou obrigado a torcer pro Racing, né? Ainda pela Sul-Americana, o Fluminense empatou em 1-1 contra a União Espanhola. O Atlético Mineiro também empatou em 1-1 contra o Caracas. O Vitória perdeu por 1-0 para o Cerro Largo e hoje o Grêmio encara o Godoy. Hoje tem Grêmio contra Godoy. É o Godoy Cruz. E o Cruzeiro joga contra o Palestino. União Barbarense saiu na frente na disputa do título do Paulista da A4. Ontem à noite, a equipe derrotou o Paulista de Jundiaí por 1-0, gol de Vini. Na segunda etapa, bateu forte ali, desviou, a bola entrou. Tá aí, União Barbarense tá no caminho aí, Godoy. Venceu fora de casa, tem tudo para conquistar o caneco. Ganhou lá no Jaime Sintra, agora é só carimbar o título, né? O acesso já está carimbado, é só carimbar o título em casa diante da sua torcida. Tomara que não decepcione, mas o Paulista não tem nada a perder além do que estragar a festa do adversário. Então, é um jogo que tem a expectativa e promete ser uma grande festa. Cid, Paulista e União Barbarense, né, agora com vantagem para o Barbarense, que pode empatar a partida por qualquer placar, né, qualquer quantidade de gols e empate, que leva aí esse título. Mas eu falei aqui, as partes boas os senhores não lembram, né? Eu falei que o União Barbarense vencia. Eu comentei aqui. Agora eu vou cravar, pode entregar a taça. O União Barbarense é campeão paulista da 4. Tá bom, agora, Cid, depois da aposta que você fez agora, você pode falar o que você quiser aí, ó. Nós te apoiamos, nós te apoiamos. A gente apoia você, o importante é amanhã. Hoje à noite, todo mundo assistindo o Corinthians, alguns torcendo pro Corinthians ser derrotado, só para ver Cid Júnior 50% amanhã. Eu vou torcer para que a Gabi tenha paciência. Eu não sei o que vai acontecer. Cid, tô com dó de você, viu, Cid Júnior? Compreensão, Gabi. Um abraço, gente. Vamos ficando por aqui. Ô, Cid, você não vai dormir hoje, hein, Cid Júnior? Não, e o pior de tudo, eu vou estar narrando Bolívar e Corinthians na hora. Eu não vou poder nem ver. Meu Deus do céu. Não, vai narrar o Palmeiras, né? Bolívar e Palmeiras.